Conseguiu terminar? Então, agora eu vou chamar o Paulo. O Paulo Renato Pinto de Aquino, ele vai apresentar o trabalho Modelo Teórico Multicausal da Etiologia do Autismo. Bom dia, gente. Congratulo aí a moderação feita por Leandro, a todos os companheiros de roda de conversa, a todos que estão assistindo a gente. Eu queria começar com prolegômenos, para a gente tomar um cuidado em não confundir epidemiologia com epistemologia. A epidemiologia é uma área de concentração da saúde coletiva e a epistemologia é uma área da filosofia que se ocupa da teoria do conhecimento. Não confundir também etiologia com etimologia. E eu digo isso porque em outra roda de conversa de um outro evento, eu tinha perguntado para um rapaz que apresentou um trabalho sobre autismo o que ele entendia como etiologia, e ele me respondeu como a etimologia, a origem da palavra autismo, que era autoerotismo inicialmente, e não é disso que eu vou falar. Eu quero falar realmente sobre etiologia, que são que elementos possíveis podem estar configurando o autismo ou o transtorno do espectro autismo, TEA, e não vou falar necessariamente de epidemiologia, e sim de epistemologia. Tá? Então, o que me inspirou esse trabalho, essa revisão, foi uma aula de epidemiologia, onde o professor pediu que a gente fizesse uma teoria causal de qualquer tema ou condição de saúde que a gente escolhesse. Eu escolhi o TEA por sua complexidade, né? Então, assim, a gente pode dizer que inexiste consenso teórico sobre o que determina o TEA, e no campo concorrencial da saúde mental a gente percebe diversos saberes disputando discursivamente explicações sobre o TEA. E, enquanto abordagens clínicas vão alegar que não é necessário saber a origem da condição para se operar um cuidado, né? Então, o objetivo foi buscar na literatura científica, né, o que tem se produzido de conhecimento sobre autismo do ponto de vista epistemológico no Brasil nos últimos 4 anos. O método utilizado foi da revisão descritiva da literatura no final do mês de junho desse ano. Eu me utilizei de descritores de saúde, né, relacionados ao autismo como palavra-chave, e usei a Cielo para fazer essa busca. Então, eu excluí artigos estrangeiros, artigos com mais de 4 anos, e artigos que não se posicionaram epistemologicamente. Incluí os artigos, lógico, de relevância para a sub-área do conhecimento das ciências da saúde, que é a saúde coletiva. O que a gente observa? A gente observa pelo menos 5 vertentes, né? Tentei utilizar o modelo de rede de causalidades de McCammon, para poder tentar mapear o que essas 5 vertentes estão trazendo sem nenhuma hierarquia de uma sobre a outra. A primeira, do ponto de vista genético, estudiosos vão dizer que na diferença entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos há uma maior incidência de autismo naqueles univitelinos, né? Mas que também há uma influência do meio que estimula esse potencial genético, né? Conferindo aí uma hereditariedade para a condição. A gente chama de modelo hipotético multifatorial da epigenética, porque você tem a genética como um tronco, mas não determina, diz que é devido à influência do meio que você ativa ou não esses vários genes que também não se sabe quais são, que podem estar determinando. Do ponto de vista ambiental, segunda vertente, há estudos sobre a associação de contaminação por metais pesados da mãe no pré- e pós-natal, e por consequência do feto e do recém-nascido, né? Com alguma incidência da condição do autismo. Os estudos não são conclusivos, tá? Mas eles alegam o entendimento de alterações no metabolismo cerebral que estão associados ao autismo de alguma forma, e que a presença de metais pesados em algum organismo favorece essa alteração metabólica neurológica. Do terceiro ponto de vista, a terceira vertente é a comportamental, é quando o TEA ele é tomado como uma alteração do comportamento. Comportamentos estes inadequados, que estariam fora de um padrão da normalidade, definindo o autismo, então, enquanto um desvio. A reabilitação torna-se a principal terapêutica indicada, como a famosa Applied Behavior Analysis, que é a ABA, sob o ethos de corrigir comportamentos, trazendo-os cada vez mais próximos à normalidade. Este é um modelo muito adotado atualmente, né, e visa a reabilitação do sujeito,
e, de certa forma, não coloca ali os genitores como possíveis, né, corresponsáveis desse processo etiológico. É a alteração comportamental do autista que é o objeto de investigação e intervenção. A quarta vertente, do ponto de vista subjetivo, defende-se no limite que o autismo é caracterizado por uma decisão do sujeito, do inconsciente. Então, frente a regras culturais, exclusão materna e paterna do sujeito no campo simbólico da linguagem e ausência de um lugar pré-concebido na vida social, o sujeito tomaria decisão inconsciente de viver seu próprio mundo e não pactuar ali com certa contratualidade social. A corrente que defende esse modelo hipotético explicativo é o da psicanálise, né, sendo, portanto, não científica. E acredito que isso não seja nenhuma ofensa, pois psicanalistas defendem a necessidade, né, da não cientificidade para ser psicanálise. E a quinta vertente, essa é uma coisa mais ensaística que eu trouxe do conjunto das leituras que eu fiz, seria de um ponto de vista geracional, onde defende-se que os pais seriam determinantes na condição de saúde de seu filho, junto também, não só eles, lógico, com a influência cultural em que vivemos. E aí eu levanto algumas perguntas, né, como o que vem piorado assim nas gerações, o que tem aumentado as dificuldades de relação entre as pessoas, e partindo desse paradigma mais geracional cultural, eu acredito que o sanitarista pode criar ferramentas de avaliação que envolvam os tipos de estudos e pesquisas que se voltem a cada um desses modelos. E aí, por que eu digo isso? Eu fiz esse trabalho, eu não tirei uma nota muito alta, mas o professor deu um retorno bem interessante sobre isso, né? Que me fez concluir que a impossibilidade de se estabelecer um único modelo teórico para o estudo das relações causais da etiologia do TEA, ele acompanha um certo veto do modelo de rede de causalidades. E por que eu digo isso? Porque isso impõe uma necessidade de se pensar uma pesquisa para cada modelo teórico apresentado e não uma pesquisa que tente dar conta de todos os paradigmas, né? Então, houve uma certa ousadia ali, em que eu virei e falei, olha, professor, para mim é isso aqui que está acontecendo, essas são as várias vertentes, e eu acho que dá para a gente dar conta. E aí ele vira e fala, não é possível, se são 5 vertentes, a gente teria que ter no mínimo 5 pesquisas, ou seja, 5 fundamentações teóricas com 5 abordagens metodológicas para se produzir 5 formas de coleta de dados primários ou secundários para se ter 5 resultados e conclusões, né? E isso, de um certo modo, assim, desanima, né? Mas de outro também, acho que diz um pouco do que é esse jogo da ciência, assim, né? É que a gente parte da saúde mental da crítica que é necessária, né? Da gente equivocar, né, a ciência, mas também, e aí fazendo uma ponte com as minhas apostas de tese de doutorado, é como trazer legitimidade científica ao que já se faz na saúde mental e funciona, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Então, no final, é como se a gente precisasse, então, fazer uma escolha de fundamentação teórica, uma escolha metodológica, né? E a partir desse paradigma de eleição, e aí seja ele genético, epigenético, comportamental, subjetivo ou geracional cultural, né? A gente, nenhum é melhor do que o outro, né? E a gente está unindo aí os saberes para tentar minimamente dar notícias, né? Pelo menos aí do mundo acadêmico para pessoas interessadas ao tema, e principalmente os pais, que geralmente ficam bastante angustiados, né, com essa condição. Bem, me organizei para falar em 10, falei em 9, queria então concluir e, mais uma vez, agradecer a oportunidade, falar que é uma honra estar aqui com vocês e congratulo aí a todos da roda. Obrigado.